Oi, tudo bem com você? Hoje eu queria estar conversando um pouquinho com você sobre o tema Amigos também erram. Mas antes eu gostaria de estar lendo com vocês a palavra de Deus que está lá em Lucas capítulo 22, do versículo 54 até o 62, diz assim: Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro os seguiam de longe. Quando acenderam a fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com o que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Homem, mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, quando ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Veja bem, Jesus ele tinha uma multidão de pessoas que o acompanhavam, né? Porque gostava dele, queria ouvir o que ele ensinava, queriam milagres, acompanhava Jesus. E geralmente, naquela multidão que acompanhava Jesus, tinha também os seus 12 discípulos, aqueles mais chegados, aqueles que acompanhavam Jesus e faziam o trabalho juntamente com Jesus. Daqueles 12 discípulos, tinham 3 que era ainda mais chegado a Jesus. Eram os seus amigos mais íntimos, que era João, Tiago e Pedro. Esses 3 eram aqui do coração de Jesus. Mas a gente acabou de ler que quando prenderam Jesus, todos fugiram. Todos deixaram Jesus sozinho. Mas Pedro ainda foi além. Seguia de longe, mas negou Jesus. Uma vez? Não. 3 vezes ele falou em alto e bom som que não conhecia Jesus, que Jesus não era amigo dele, que ele não fazia parte da vida de Jesus. E aí a gente trazendo para a nossa vida, isso muitas vezes acontece também com a gente. Quantas e quantas vezes nós temos amigos que pisam na bola com a gente. É isso mesmo. Amigos que nos traem, amigo que nos causa mal, amigos que nos faz sofrer, né? Nos decepciona, amigos que a gente diz que não é amigo. Por quê? Porque nos traiu, porque traiu a nossa confiança. Aconteceu na época de Jesus e acontece hoje, comigo e com você e com todos nós. Amigos, eles erram, porque eles são pessoas iguais a mim e a você. E aí eu lembro agora de uma história que tinha de 2 amigos que foram viajar juntos. E eles saíram no meio do deserto, andando, né? E chegou um determinado situação que os 2 começaram a discutir e a brigar, e um deles bateu no rosto do outro. Aquele amigo que recebeu, né, a tapa no rosto, ele não falou nada, também não revidou. Mas ele escreveu na areia: Hoje o meu melhor amigo bateu no meu rosto. E aí escreveu e deixou lá e continuaram a viagem. E passaram-se alguns dias, eles encontraram um rio, né?
E quando viram aquele rio, correram para tomar um banho. E os dois caíram na água e foram tomar o banho. E em determinado tempo, o amigo que tinha levado a tapa no rosto, ele começou a se afogar. E não sabia nadar e ia morrer. Se o outro amigo não tivesse visto e não tivesse corrido ao encontro dele para salvar. E tirou ele da água, fez respiração boca a boca e conseguiu reanimá-lo novamente. E quando ele voltou a si, que viu o que tinha acontecido, ele pegou e escreveu numa pedra: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. E ali quando aquele amigo que tinha salvado ele viu ele escrevendo na pedra aquela frase, aí ele disse assim: por que quando eu bati no seu rosto, você escreveu na areia? E por que agora que eu te salvei, você escreveu agora na pedra? Aí, aquele amigo que tinha, sido salvo e tinha apanhado no rosto, ele disse assim: olha, quando um amigo nos ofende, a gente precisa escrever na areia, pois o vento do esquecimento e do perdão se encarregará de apagar as ofensas. E quando um amigo nos faz algo maravilhoso, algo grandioso, a gente precisa escrever na pedra e no coração, para que nem o vento e nem o tempo possa apagar o que de bom a gente recebeu do nosso amigo. Que lindo, né? Que lição aquele amigo recebeu desse que foi salvo, desse que apanhou. E aí a gente pensando, nessa história desses dois amigos, na história de Jesus e de Pedro, o que a gente percebe claramente é que existiu o quê? O perdão entre os erros. Foi liberado o perdão. E é o que a gente precisa tirar dessa história e da palavra de Deus falada hoje. O que nós precisamos aprender hoje é perdoar. Foi isso que Jesus nos ensinou. Desde quando ele veio ao mundo e andou com seus discípulos e ensinou, ele falava de perdão. Jesus, ele disse que a gente não só poderia perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. E 70 vezes 7, simplesmente a gente chega numa quantia de 420. Nós não temos condição de ficar contando 1, 2, 3, até 420 vezes a liberação de perdão para os erros de nossos amigos ou de pessoas que nos fazem mal. É perdoar. Isso faz a diferença na vida da gente. Isso fez diferença na vida de Pedro. Quando Jesus olhou para ele, Pedro lembrou do que ele tinha dito. Para Jesus aquilo ali não foi nenhuma surpresa, como não deve ser para nós. A gente precisa aprender que as pessoas, elas erram, elas vão pisar na bola, elas vão fazer coisas que vão nos deixar triste, faz parte do ser humano. E que muitas vezes a gente precisa simplesmente dar tempo ao tempo para que possa liberar perdão, para que possa ficar no esquecimento, igual ele escreveu na areia, para que fique lá no esquecimento. Interessante que agora eu lembro que na Bíblia diz que Deus ele joga os nossos pecados, Deus joga dentro do mar. Olha só, por que dentro do mar? Para não lembrar. É lá, fica lá. Lá. Então,
que a gente possa essa semana estar refletindo. Eu quero deixar com você uma frase dessa semana, diz assim, olha, não se pode ir longe na amizade sem se estar disposto a perdoar os pequenos defeitos um do outro. Veja bem, a amizade ela não vai ter uma durabilidade longa se a gente não estiver disposto a perdoar os erros, a fraqueza das pessoas. Porque um dia nós também vamos errar sim, a gente vai pisar na bola sim. E aí a gente vai precisar também dessa compreensão, dessa liberação de perdão, né? Todos nós precisamos disso, todos nós precisamos entender que ninguém é perfeito. O único que foi perfeito foi Jesus. E foi crucificado. E foi morto. Porque encontraram nele defeito. Veja só, encontraram nele defeito. E ele não tinha defeito. Ele foi o único perfeito. Dirá nós. Precisamos aprender sim a aprender a buscar estratégias de trabalhar as nossas emoções. Estratégias de trabalhar os nossos comportamentos quando a gente é desafiado a se vingar, a ter raiva. É nesse momento que a gente tem que buscar as estratégias certas para ver o que é melhor eu fazer. Esquecer e perdoar? Ou cancelar, ou se vingar, ou fazer coisas piores. A escolha é nossa. Cada um de nós escolhe o que é melhor, sabendo que teremos o quê? As consequências. Coisas boas, a gente vai ter mente sadia e corpo também sadio, porque mente e corpo precisam estar alinhados para ser saudáveis. Ou se a gente optar pela vingança e pela raiva, vai ser um peso muito grande que a gente vai carregar. Um peso que só prejudicará quem? A nós mesmos. Pense nisso, reflita essa semana e que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém?